Olá, alunos do Universo do Mecânico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro técnico, mais uma aula técnica. Hoje, a nossa aula de quinta-feira, aula de número 81 de 2014. Mais uma vez, um alô para todos, sejam todos muito bem-vindos, porque iremos abordar o nosso último encontro, do Ford Focus 1.6, 16 válvulas Sigma, ok? Um alô ao pessoal da Auto Rafim, já linkado, Francisco Neves Neto, Antônio Mendes Dutra, pessoal da KDS Automotiva, Eduardo Pereira, Genésio Daniel, Gilberto Braz, pessoal de Piauí, o José Almir, José Firmiano da Silva, Leandro Gordilho, Magno Bertoldi, Rodrigo Diegues, pessoal de Timóteo, Minas Gerais também, um grande abraço a todos, para iniciarmos aqui mais um encontro técnico, mais uma aula do seu UMEC, seu Universo do Mecânico. Como falei, hoje o nosso último encontro desta série do Ford Focus 1.6, 16 válvulas, motor Sigma. Então este é o foco da nossa aula de hoje. Então, telinha, gerenciamento eletrônico, Ford Focus 1.6. Aula de número 11, ajustes e scanner. Então, hoje o que é a aula final? É a aula que eu faço o fechamento do tema desse veículo. O fechamento em cima do quê? De possíveis ajustes que podemos fazer, embora a maior parte seja totalmente eletrônico, e o scanner, onde podemos acessar, o que podemos acessar via scanner, quais tipos de códigos de falhas podemos verificar, podemos comprovar no funcionamento desse sistema. Então esses serão os objetivos deste encontro técnico, a nossa aula de número 11, 11 deste Ford Focus com motor 1.6 Sigma, ok? Então, hoje, já partindo da aula 80, já 81 de 2014, aula passada, abordei para vocês atuadores, corpo eletrônico e ar-condicionado, ou seja, mais dois atuadores também importantes para funcionar corretamente o sistema. Afinal de contas, a ECU precisa dos sinais de entrada, precisa processar tais sinais e comandar os atuadores. São os comandados, chamados sinais de saída, que a ECU controla. Assim temos, no corpo eletrônico, um importantíssimo atuador. Afinal de contas, não tem cabo de acelerador. O acionamento da borboleta, que é quem comanda a rotação do motor, é eletronicamente, é pela ECU. Vocês entenderam bem a frase que eu falei? O acionamento da borboleta, que é quem comanda a rotação do motor, é feito eletronicamente. Diminui a frase agora. Vou cortar uns pedaços. Quem comanda a rotação do motor? Pararam para pensar isso? Analisar isso em qualquer tipo de motor? Quem comanda a rotação do motor? É a ECU? É o pedal do acelerador? Ah, é o sensor de rotação, Scopino. Nada disso. Mecanicamente, a peça que comanda a rotação do motor é a borboleta. Pessoal, se a borboleta estiver fechada, o motor vai estar em baixo giro ou em marcha lenta. Se fechar totalmente, o motor morre porque não entra ar. Se tiver um pouquinho aberta, o motor vai estar a 1000 giros, 2000 giros. Bem aberta, 3000 giros, 4000 giros. Totalmente aberta, 5000 giros, 6000 giros. Entenderam? Então,
Não vem falar de, é o sensor de rotação que comanda a rotação do motor. É a ECU. É o pedal do acelerador. Mecanicamente, a peça que comanda a aceleração, né, a rotação do motor, determina, né, qual a rotação do motor, é a borboleta aceleradora. Isso não importa aqui, ó, se é um corpo eletrônico ou se é um carburador. Não importa em nada, tá? Não tem nenhuma importância nesse sentido. Quem comanda mecanicamente é a borboleta, tá ok? Aula de hoje, veremos ajustes e scanner desse sistema Bosch ME 17.8.5 do Ford Focus. Aula de número 11, a aula final, a aula de despedida do Ford Focus. Vamos lá. Introdução. Vamos na aula de hoje finalizar o conteúdo desse veículo do Ford, trazendo os detalhes, tá, dos ajustes possíveis que temos. E são muitos deles automáticos, né? Ele faz alguns ajustes de forma totalmente automática. E ainda as funções, a tela do scanner automotivo, tá? Então, vamos ver tela por tela, linha por linha, porque é interessante. Como no MEC, né, no universo do mecânico, você está à distância, né, aula pela internet, para o Brasil inteiro. Aliás, tem alunos aí que assistem às aulas gravadas até de fora do país, tá? Principalmente Mercosul, né, assistem nossas aulas. Temos o quê? A necessidade de informação. E essa aula com scanner mostra um pouco da parte prática, né, de você lá olhando tela a tela no scanner automotivo em relação a possíveis leituras, possíveis comandos e formas que nós temos de trabalho neste veículo, tá? Então vamos lá ao Focus 1.6. Boa aula a todos. Telinha do veículo para vocês e, claro, a nossa diagramação inicial, né? Vamos lá. Primeiro, do lado esquerdo da tela, os sinais de entrada do módulo da ECU. Então, o que? As informações que chegam até a unidade de controle eletrônico do motor. Já vimos todos eles. Vamos lá, ó. Os interruptores, porque temos na direção, temos interruptor de óleo, interruptor inercial. Lembram disso? 3 interruptores, sinal de rotação em PMS, temperatura do motor, líquido de arrefecimento, lambdas, 2 sensores de oxigênio, detonação, fase, pedal do acelerador, borboleta aceleradora, então os sensores de posição da borboleta, sensor de massa de ar admitida, o sensor MAF. A ECU recebe essas informações e processa isso de forma muito rápida. E comanda os atuadores. Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e sistema de partida frio. Ou seja, vimos todos os componentes possíveis nessa nossa diagramação desse veículo, deste Ford Focus, motor 1.6 Flex, sistema de injeção e gerenciamento do motor, ignição, Bosch ME 17.8.5. Vamos lá. Detalhes. Temos na unidade de controle do motor uma forma já programada e definida para que possamos ter uma função de autoadaptação, ou seja, conforme temos os desgastes ou falhas, há uma adaptação. O que é isso? O que é uma autoadaptação? Pessoal, já é uma ECU moderna, uma unidade do motor bem moderna. O que ela faz? Ela consegue autoadaptar às necessidades, ou seja, consegue fazer uma autoadaptação conforme você tem desgaste de componentes, obstrução de componentes. Por exemplo,
Vela é um item que desgasta naturalmente. Injetores vão obstruindo também. Cabos de ignição com falhas, corpo de borboleta com sujeira, enfim, são componentes que vão, não é de um dia para o outro, vão lentamente mudando o seu funcionamento. Porque a vela não gasta de um dia para o outro. Demora muito tempo. O corpo de borboleta não suja da manhã para a tarde. Demora um bom tempo. Os injetores vão obstruindo, não é em uma semana. Demora muito tempo. Ou seja, mudanças lentas são corrigidas pelo próprio mapeamento que a ECU faz. Ou seja, isso tem um nome técnico. Chama-se parâmetros autoadaptativos. Ou seja, a ECU tem parametrizado o funcionamento do sistema. Conforme vai tendo uma alteração, ela vai trazendo o mapeamento para essa alteração. Teve mais alteração, ela vai trazendo para essa alteração. Tudo isso de forma rápida. Não. Parâmetros autoadaptativos são lentos. São adaptações lentas. Então, quando a gente fala de ajustes, isso já é um ajuste automático. Já é. É um ajuste automático que o sistema faz. Ele vai aprendendo com o funcionamento do próprio motor, o desgaste dos componentes, como falei, vela, cabo, sujeira de corpo, injetores e por aí vai. Então é importantíssimo. Garanto para vocês nessa linha que é mais moderna, mais atual. Você fez uma troca de velas, cabos, limpou injetores. Puxa, o filtro de ar estava imundo. Troquei. Injetores, limpei. Cabo, vela, o corpo de borboleta cheio de óleo. Limpei. Você vai funcionar o motor, ele não vai ficar legal. Ele vai ficar oscilando e um pouco mais acelerado do que o normal. Podem ver isso na prática. Deixe o motor ligado um período. 30 minutos, 40 minutos. Faça um teste de rodagem com o veículo, ou seja, teste o carro com segurança, sempre é claro, né? Numa boa, sem exagero de aceleração. Vai por uma reta, um declive, um aclive, né? Uma descida, uma subida. Reduz a marcha. Liga o ar-condicionado. Ligue farol alto. Faça algumas simulações. Vai ver que o carro vai melhorar. Depois que você fizer essas simulações, esse teste de rodagem, o veículo já vai melhorar. Porque quando eu troquei as velas, cabos, filtros, limpei os injetores, limpei o corpo de borboleta, a ECU, não está sabendo. Na primeira partida que eu der, ele vai continuar o mapeamento para as velas que estavam gastas, para o corpo sujo, o injetor sujo, o filtro entupido. Então fica oscilando, fica esquisito. Assim que você fizer um teste de rodagem, não é um teste muito longo não. 10 minutinhos já é o suficiente. 10 minutinhos, pessoal. Suficiente. Tá? Para fazer as adequações. Tranquilo. Tá? Você parametriza ele de novo. Você faz a autoadaptação. Por isso que é uma função automática nesse modelo. Não precisa nem entrar com scanner para isso. Ele faz o aprendizado sozinho. Ok? Quem faz o aprendizado sozinho? Ela, né? A unidade de controle eletrônico, a ECU desse motor. Desse motor do Focus. Motor 1.6, 16 válvulas, Sigma Flex. Olhem a setinha aí, onde está a unidade de controle do motor. Localização. Quem faz a programação da ECU, né, a engenharia, já prevê que algumas falhas simples, ou mesmo erros de sinais, podem fazer o motor parar de funcionar, ou apenas falhar. Essas opções estão programadas em sua memória de recovery, ou seja, na engenharia, já, por consenso, você tem uma base do que é certo e o que é errado nos principais sinais. Já se tem essa base.
tá? Automaticamente. O que acontece? Temos o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que não é possível. Ou seja, temos formas de funcionar. Como que a ECU identifica o que está certo do que está errado? Bom, ela tem um valor mínimo e máximo, mais ou menos. Ela tem uma ideia do que pode ter a variação. Agora, o que mais ele vê é o quê? Tá? Curto-circuito ou circuito aberto. É o famoso CC ou CA. Curto-circuito, quando você tem aí o curto entre dois fios, então a resposta fica super alta, no limite máximo. Circuito aberto é quando não tem resposta nenhuma, quebrou o fio, desconectou, ou seja, está em zero. Entenderam? Então, se um sensor recebe 5 volts e é aterramento e tem a resposta dele, se for zero, circuito aberto. Se for 5 volts, é curto-circuito. Então, acima de 0 e abaixo de 5, está dentro de um funcionamento normal. Ok? Então, são as funções pré-programadas que nós temos na unidade de controle eletrônico. Claro, aqui o conector diagnóstico do Ford Focus, né, ó, fácil acesso, tem uma tampinha lateral, ó, ao lado da coluna do volante de direção, padrão, né, OBD2, 16 pinos, né? Ligando o scanner ao conector de diagnose, teremos o canal de dupla via de comunicação entre os pinos da ECU e do conector padrão OBD2. A alimentação do scanner, né, como já é padrão OBD2, já se dá pelo próprio conector, tá? Ou seja, diretamente no conector, você já tem aí a alimentação do scanner. Conector vai ligar o scanner, onde vamos selecionar aí, claro, né, a montadora, o veículo, ou, dependendo do scanner, apenas, né, a montadora, ele se vira com o restante. Isso tem uma variação, né, de scanner para scanner no nosso mercado, tá? Aqui na telinha de opções, né, o que nós temos aqui na tela de opções, na tela do scanner? Já aparecem alguns testes que podemos fazer ou até apagar a memória. Como que chegamos nessas telas aqui, né, possíveis, nessas opções? Vamos lá. Na tela inicial do scanner, após a seleção da montadora, modelo, motor e ano, temos a comunicação e algumas opções padrões, como o código do módulo, parâmetros, memória de falhas e outras opções. Então, o normal que é você ir direto para memória de falhas, análise de falhas, ou, em alguns scanners, aparece escrito como código de defeitos, códigos de avarias. Claro, cada scanner vai ter uma forma de trabalhar, ok? Vamos lá. Código de falhas. Observem aqui, ó, que temos 4 linhas, né? Ó, quatro linhas. O primeiro, código de falhas, tá? É o quê? Está dizendo já. É o que está registrado na memória da ECU. Ou seja, defeitos que podem ser atuais ou defeitos passados, registrados como código de falha mesmo, tá? Na memória do módulo. São memórias reais. Então, observe que na linha Ford aparecem 4 linhas junto de código de falhas. Esse primeiro, que são os comuns, né, os defeitos passados ou presentes, ou falhas passadas ou presentes, e depois 2 autotestes, e depois a função apagar código de falhas. Primeiro, código de falhas. Vamos à teoria dele. Ó. Código de falhas. Nesse botão, teremos acesso aos códigos de falhas armazenados na memória da ECU, podendo ser falhas presentes ou ocorridas anteriormente, o que, claro, facilita muito, né, o diagnóstico inicial. Então é assim, código de falha já te dá uma luz para seguir, um caminho a seguir. Tá? Agora, se ele for presente, muita atenção. Quando o código de falha
se demonstra como presente, atenção ao máximo, porque é uma falha que está ali, naquele momento, naquele instante. Tá? Agora, se é um defeito passado, é um defeito que ocorreu anteriormente. Pode ter sido bem antes, pode ter sido ontem, pode ser 1 hora atrás. Tá? Então temos o quê? Temos, né, nos códigos de falha, um grande aliado no diagnóstico. Ou seja, vai te dar um caminho a seguir, um caminho a trilhar. Vai, indica código de falha, passado, sensor de oxigênio. Presente, nenhuma falha. É sinal que em algum momento a mistura não estava legal e mesmo com o sinal da sonda lambda continuou não legal. Ou pode ser também um defeito da sonda. Tá? Então o que? É analisar esses códigos para poder dar a sequência no diagnóstico, rumo no diagnóstico do motor. Tá? Então são coisas que facilitam muito e somam, né? Realmente somam, né, para o nosso diagnóstico. Esse tipo de código de defeito. Tá? Ah, meu scanner não aparece, o que significa o código de defeito? Vai aparecer o código P1325. Tá bom. Mas apareceu o código P1325, um exemplo, tá? Meus amigos, internet, Google. Você coloca lá o código, tá? Para ficar mais fácil, escrevam DTC, que é código de defeito, P e o número dele, 1325. Você vai encontrar alguma coisa relacionada a esse código. Ou seja, já te dá um caminho a seguir. Mesmo que o seu scanner não apareça por escrito o que significa tal código. Tá? Então é possível fazer muita coisa só com esses códigos armazenados na memória. E imaginem, se chegou a armazenar na memória, é porque a falha esteve ali. Não foi um pequeno mau contato momentâneo. Não. Porque a falha esteve ali por alguns segundos ou mais tempo. Então, se registrou, é porque a falha esteve presente. Claro, depois de você desligar e ligar o carro algumas vezes, essa falha vai de defeitos presentes para defeitos passados, caso ela parou de aparecer. Se ela continuar aparecendo, ela vai ficar em presente, não vai para passado. Tá? Entenderam? Então, quando você olha no scanner, pessoal, analise isso. Presente e passado são distintos. Presente está ali, ó, atual, naquele momento tem a falha. Passado, ela ocorreu num período e depois parou de ocorrer, tá? Outra tela no scanner, ó, uma linha para baixo. Autoteste Coil. Esse sistema na linha Ford é bem interessante. Ele tem algumas distinções especiais, né? E esse teste Coil é uma coisa muito antiga na linha Ford, muito antiga, em alguns modelos ainda existe, tá? Olha o nome, autoteste. Caramba, o que é autoteste? O sistema faz um autoteste, uma varredura sozinha, automática. Como assim? Autoteste Coil é um autoteste feito com o motor parado. Ou seja, ao clicar nesse autoteste Coil, tem que ser com chave ligada, motor desligado. A ECU vai fazer uma varredura, tanto nos sinais de entrada, como no acionamento de atuadores. Ou seja, literalmente ela faz uma varredura com o motor parado. Isso é muito legal para analisar alguns defeitos, alguns sinais de entrada e também alguns atuadores. É muito interessante, tá? Vamos então à teoria desse autoteste Coil. É uma função de autoteste que a ECU faz entre seus principais componentes com o motor parado, ou seja, uma forma de teste de seus principais canais de comunicação com os sinais de entrada e os comandados, os sinais de saída. É interessante. Quando você faz o Coil, você ouve
a borboleta bater. Ele aciona a borboleta, canister, bomba elétrica de combustível, eletroventilador na primeira, na segunda velocidade. Ele dá um clique rápido no motor da partida a frio, bobina, leve injetada, né, o acionamento dos injetores, ou seja, faz uma varredura. Você consegue até ouvir as peças baterem, ciclarem, funcionarem. Porque isso está previsto, ou seja, dentro da unidade de comando eletrônico desse Ford Focus, tem uma função que você consegue, via scanner, acionar esse autoteste. Claro, esse autoteste não é para ser feito sozinho. Não, porque ele tem centelha, injeta combustível, funciona ventilador. Tem que ser feito por um profissional. Você que está aí do outro lado da telinha. Tem que ser feito por um profissional. Tá? Então você consegue simular aí praticamente todos os componentes. Parece simples, mas é um teste interessante. E digo mais. No final do autoteste, ele te dá a resposta se algum item falhou. Você não precisa ficar só olhando tudo. Ele te dá uma resposta, como se fosse uma análise de falha, um código de falha. Ó, tal sensor não teve sinal. Ele vai te avisar isso. Tá? Ou seja, é uma função bem interessante, funciona bem e ajuda bastante. Encurta, né, o tempo do diagnóstico. Tá? Não são todos os carros que têm, nem todos os scanners que têm essa função liberada. Mas, nesse Ford Focus, em alguns scanners, é possível essa função autoteste COEO. O COEO é motor parado. Tá? Então ajuda bastante no diagnóstico. Legal? Telinha do painel de instrumentos para vocês, né? O painel também vai dar suas piscadas, né, no momento do COEO, né, a luz de anomalia do sistema de gerenciamento do motor, a luz de injeção, vai piscar, porque ela é um atuador do sistema, né? Então, no momento do teste, ela também vai dar suas piscadinhas, né? Vai piscar um pouquinho, tá? Porque é comandado pela ECU também. Faz parte, né? Faz parte. E vamos, claro, a mais uma dica. A forma de comunicação com o scanner pode ser via programa específico, que é bem completo, ou, na falta deste, é possível fazer a comunicação de forma mais simples, com scanners mais simples, mais baratos, via padrão OBD2. Então, você consegue fazer boa parte dos diagnósticos nesse motor, nesse sistema de gerenciamento do motor, com scanner simples, tá? Porque a linha Ford, principalmente, é um padrão americano. E o padrão OBD2 veio de lá, né? Então, scanners que fazem a leitura do OBD2 já conseguem conversar com esse sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Claro, quanto mais sofisticado o scanner, melhor. Mais completos testes, mais opções teremos. Porém, temos que fazer o quê? Sempre seguir aquilo que conseguimos alcançar, né? Se eu consigo comprar um scanner mais barato hoje, legal, já ajuda. Um scanner mais caro, ajuda mais ainda. Belezinha? Mas sempre com bastante calma. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Ford Focus aqui no seu Mac. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento. Estamos aqui hoje para passar para vocês mais uma dica bacana da Valclay Aquecimento para vocês. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com a dica da Valclay. Hoje uma apresentação da nossa nova linha de produtos, né? Visando aí sempre a real necessidade do nosso amigo reparador. Hoje vamos apresentar a nova linha alumínio da Valclay para vocês, tá ok? Nós desenvolvemos aí pensando no reparador, pensando na necessidade dos motores aí um pouquinho mais antigos e os modernos também, né? Lançamos essa nova linha de alumínio, né? Por exemplo, a linha dos motores Zetec Rocan, a nossa 1164 AL, né? Que é o código que significa alumínio, 1164 que é aplicado nos motores Zetec Rocan flexíveis a partir de 2005, o Export e o Fiesta, ok?
Também a linha do motor Endura, tá pessoal, mais antiguinho, né? De 97 até 99, né? Ford Ka, Courier, Fiesta, né? Essa linha aqui de alumínio também, muito resistente. A linha Zetec a partir de 99, né? A característica predominante é o cotovelinho que é tortinho aqui. E vale salientar, pessoal, que toda essa linha nossa de alumínio, ela já vem aplicada com a junta de silicone especial, que aguenta uma temperatura muito elevada, tá? A gente sabe que esse motor às vezes tem um probleminha de aquecimento, né? Então, visando essa situação aí, a gente desenvolveu uma junta especial também para acompanhar essa linha nossa de alumínio. Tá ok, pessoal? Lembrando sempre que esses motores, né, tem que tomar um cuidado muito especial com a linha de aditivos, porque geralmente, principalmente falando dessa peça elétrica, nossa 1164.100, o início de abertura do termostato ocorre aos 100 graus, dependendo do combustível que estiver utilizando no tanque do veículo. Tá ok, pessoal? Então, assim, se você utilizar apenas água no sistema, né, ou uma quantidade percentual de aditivo muito menor do que o recomendado pelo fabricante do motor, obviamente que essa água vai entrar em ebulição a partir dos 100 graus e o termostato nem abriu ainda, provocando um problema aí de aquecimento no motor, tá ok? Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Aquecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077 ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Grande abraço.